E o Ministério da Saúde aqui no Brasil começa hoje a distribuição de vacinas pediátricas contra a Covid-19. O carregamento com 1.200.000 doses da Pfizer chegou às 4 da manhã no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Os imunizantes foram encaminhados para o centro de distribuição em Guarulhos, também São Paulo. A entrega para todos os estados deve ser iniciada na noite de hoje e concluída amanhã. E a aplicação da vacina nas crianças entre 5 e 11 anos deve começar já na semana que vem. Mas para que essa campanha seja efetiva, atingindo o maior número possível de crianças, é preciso ainda esclarecer as notícias falsas, e são muitas, sobre o imunizante. O Brasil está prestes a iniciar a campanha de vacinação das crianças e tem muita fake news circulando por aí, o que preocupa os especialistas. Alguns pais e mães ainda têm dúvidas. Os efeitos adversos da vacina. Eu tenho preocupação, mas é um risco assumido. Toda vacina pode dar reação e é melhor ele ter uma reação, a vacina e a gente tratar, do que passar mal ou até perder meu filho. Eu tenho a preocupação deles pegarem Covid, porque a gente não sabe quem pode pegar em qualquer momento. E eu não quero isso para os meus filhos. Os pais acabam se perguntando, será que a vacina vai alterar o DNA da criança? Ou vai dar problema no coração? Ou ainda, qual o efeito da vacina a longo prazo? Essas notícias rapidamente se espalharam nas redes sociais. Nessa reportagem, nós vamos esclarecer quais são as informações que já existem sobre a vacina e ajudar a ter os dados mais corretos na hora de tomar a decisão sobre o futuro dos filhos. O nosso país, ele sempre foi referência, para outros países aí frente ao nosso grande programa nacional de imunização, com a amplitude de vacinas disponíveis, e por conta da globalização, dessa rapidez de evolução aí de notícias falsas, fez com que esse movimento anti-vacinas tomasse um montante que é inacreditável, inadmissível. A médica responde: a vacina altera o DNA da criança? A vacina é impossível alterar o nosso DNA, Ela é uma parte ali do vírus que é inoculado e completamente destruído na hora da inoculação. A criança pode ter miocardite, que é uma inflamação viral que enfraquece o coração? Nós já tivemos aí milhões de crianças vacinadas e apenas 11 casos de miocardite relatadas com a vacina, enquanto nós já tivemos mais de 200 casos de miocardite relacionados com a própria doença. Então, é um número quase 20 vezes maior a chance de miocardite com a própria Covid do que com a vacinação. A vacina vai causar efeitos graves no organismo a longo prazo? Eventos adversos pós-vacinais, eles podem ocorrer imediatamente após a administração da vacina ou dentro aí dos 30 primeiros dias. Depois disso, esses eventos adversos, eles não são mais considerados com causalidade com a vacinação. Então, esses eventos aí futuros, isso também são fake news, isso nunca ocorreu com outras vacinas. A criança com alergia à proteína do ovo e leite não pode ser vacinada? Todas as crianças com alguma alergia alimentar, elas não têm contraindicação de fazer a vacina contra a Covid, porque a vacina contra a Covid não contém nenhuma proteína alimentar na sua composição. Os efeitos que as crianças podem sentir são dores no corpo, no braço, vermelhidão no local e febre. Isso deve durar cerca de 2 dias. Os médicos dizem ainda que as crianças costumam ter menos reações do que os adultos. Nessa primeira etapa, vão ser vacinadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, indígenas e quilombolas. O primeiro lote da Pfizer, vacina aprovada pela Anvisa para crianças, terá 1.200.000 doses. A expectativa do Ministério da Saúde é que os imunizantes sejam distribuídos aos estados até sexta-feira, o que deve permitir o início da vacinação já na segunda-feira. Marília é mãe do Henrico, de 5 anos, e não vê a hora de vacinar o filho.
Busquei a pediatra, então também totalmente de acordo com a vacinação, em nenhum momento também ela se mostrou em dúvida. E claro que a gente sempre busca as fontes mais confiáveis, né? Então o que a gente tem na literatura, a recomendação das sociedades, o que me deu muita segurança também foi em relação à Anvisa, que teve aprovação. Assim que for liberar, nós estamos lá na fila. Os Estados Unidos, que tem um rigoroso centro de controle, já vacinam as crianças de 5 a 11 anos desde o início de novembro do ano passado.